Olá pessoal, aqui é o professor Marconi falando. Hoje nós vamos ver aqui nessa videoaula, mais um tema aí da disciplina Máquinas Agrícolas, a disciplina ENGE 631, e nós vamos falar sobre máquinas para aplicação de fertilizantes e corretivos. Fiz uma divisão desses temas aqui na disciplina, nessa aula de hoje, aliás. Nós vamos falar, primeiramente, fazer uma breve introdução sobre os itens, de fertilizantes e corretivos, qual que é a importância que eles apresentam, as principais características dessas práticas aí. Nós vamos falar também sobre estrutura de funções, apresentar esse conceito para vocês, e depois eu fiz um posicionamento aqui, de acordo com os processos funcionais que as máquinas executam. Então nós vamos falar desde a parte de armazenamento do fertilizante corretivo até a parte de dosagem, distribuição e posicionamento dessas substâncias no solo, comentar um pouco sobre algumas características bem específicas aí em termos de aplicação de nitrogênio líquido e também de fertilizantes orgânicos, aqui tanto questão de fertilizante orgânico líquido e também do sólido. E nós vamos fechar falando sobre calibração desses equipamentos e também um pouquinho sobre a parte de agricultura de precisão, que seria aí basicamente tratar sobre aplicação em taxa variável, ok? Partindo aqui então para a introdução, pessoal, a gente sabe que o potencial produtivo das culturas é dependente da capacidade do solo em fornecer nutrientes para o desenvolvimento das plantas, E uma das maneiras de aumentar a quantidade de nutrientes disponíveis no solo é por meio da fertilização. Então nós temos aí uma forma artificial de complementar aí o que o solo tem para fornecer em termos de capacidade nutritiva. Além dessa questão da aplicação de fertilizante, do nutriente, muitas vezes também é necessário realizar o condicionamento do perfil do solo. O que é isso? A gente vai criar condições ali que vão permitir que a planta possa utilizar melhor os fertilizantes e também, é lógico, aproveitar melhor do solo como um suporte para a sua existência. Então, com base nesse condicionamento do perfil do solo, nós vamos permitir que a planta possa explorar a capacidade produtiva máxima, ou pelo menos próximo da máxima que aquele solo, que aquela área apresenta. Ok? Bom, em termos de substâncias que podem ser aplicadas dentro do contexto dessa nossa aula, podemos citar aí os fertilizantes, na forma de macro e micronutrientes, formulações NPK e etc. Podemos falar também dos corretivos, no caso aí seria o calcário, com a função de corrigir o pH do solo, eliminar o alumínio trocável, também o gesso está dentro desse pacote, que é uma substância corretiva. Poderíamos falar também sobre substâncias herbicidas, que têm função no controle de plantas daninhas, falar sobre os inseticidas, controle de pragas aí que causam danos nas lavouras, e também em termos aí de compostos orgânicos, basicamente tratando sobre a adubação orgânica, ok? Então, todas essas substâncias, pessoal, elas podem ser aplicadas por máquinas que nós vamos abordar nessa aula de hoje, ok? Em termos de épocas para aplicação, nós podemos desmembrar aí 3 épocas possíveis de serem feitas essas aplicações de fertilizantes e corretivos, e aqui de uma forma mais simplória, eu tratei de colocar o pré-plantio, que ela é feita geralmente na forma que a gente chama lanço, antes da implantação de uma cultura. E no caso dessas culturas, elas têm que ser culturas anuais. Agora, se for uma cultura perene, é realizada muitas das vezes ao longo da linha de plantio. Então, no caso do café, por exemplo, você faz uma adubação ali junto da linha de plantio, antes da transferência da muda para o campo. Então, antes de você efetuar o transplantio, você já tinha demarcado o alinhamento na área, então você vai basicamente trabalhar em cima
de uma adubação, né, de uma aplicação direcionada, onde nós sabemos que já vai estar presente a muda, né, após o processo de transplantio, ok? Um outro período interessante, que acho que o que vem na cabeça diretamente, né, é o plantio. Então, nesse caso aí, nós teremos uma distribuição, uma aplicação concomitante ao processo de plantio, ou poderia ser também, né, pessoal, semeadura ou transplantio, porque existe uma diferença, né, entre esses termos aí. Então, geralmente, nesses casos, essas máquinas elas são projetadas para executar as duas operações ao mesmo tempo. Então, no caso, nós teremos o plantio e adubação, semeadura e adubação, transplantio e adubação. Então, trata-se, né, nesse caso aí, de uma operação que é realizada concomitantemente, né, ao plantio, semeadura ou transplantio. Em termos aí de pós-plantio, são as adubações de cobertura, né, tanto em cultura anual como também as adubações de manutenção em culturas perenes. Né. Nesse caso aí, das culturas perenes, as plantas já encontram-se em estágios mais avançados de desenvolvimento. No caso das culturas anuais, a gente pode citar o exemplo da adubação nitrogenada aí no milho, né, aplicação do cloreto de potássio na soja, que a gente sabe que acaba favorecendo uma resposta melhor das culturas, ok? Então, basicamente, são essas três épocas que é viável, né, que é possível de se efetuar a aplicação de fertilizantes e até mesmo corretivos em algumas situações, ok? Com relação às formas de aplicação, eu listei aqui a forma de aplicação em superfície, que é uma adubação que ela é feita de forma geral a lanço e em área total. Geralmente não tem uma incorporação, certo? Então, basicamente a gente deixa a substância ali em cima da superfície do solo e naturalmente ela vai ser absorvida pelo solo, né, sem precisar de ser misturada, né, com ele, ok? Já a parte de incorporação é feita uma adubação, é lógico que em superfície, só que nesse caso você utiliza de um implemento ou uma máquina de preparo do solo para fazer com que essa substância seja incorporada, que ela se misture ao solo. Então essa é a forma incorporada. Uma adubação, né, que é chamada em profundidade, aí nós já precisamos de um recurso, nós precisamos de um elemento ou de um mecanismo que seja responsável por conduzir esse fertilizante ou esse corretivo, né, até perfis mais profundos do solo. Okay? Isso aí é uma coisa interessante, porque nós temos presenciado em algumas regiões, dado você ter um plantio direto muito intenso, né, e já de vários tempos, de vários anos, de implantação, acaba que a adubação ela fica como se fosse um gradiente no solo, né? Próximo à superfície você tem muito fertilizante, você tem uma condição de solo bem condicionado quimicamente, só que na medida que você aprofunda, você já tem às vezes uma queda drástica da concentração de alguns elementos que são essenciais para a planta, principalmente se a gente pensar também em correção de solo, em termos de alumínio trocável, né, questão também de cálcio e magnésio, como a calagem é feita só em superfície e não tem incorporação, então esse é um problema, digamos aí, recente que o pessoal tem enfrentado. Então, algumas empresas já têm trabalhado aí com maquinário, né, isso não é novidade, viu, pessoal, mas para aplicação em sistemas de plantio direto. Então você faz meio que uma subsolagem e essa haste ela leva, né, por meio de um condutor esse produto até o perfil mais profundo de solo, certo? Tem uma outra forma que eu coloquei aqui que é localizado, mais ou menos a ideia de ser próximo ao sistema radicular das plantas, com o intuito de melhorar a eficiência de absorção. No café, por exemplo, né, é bem comum a gente fazer uma aplicação que é chamada de coroamento, né? Não sei se todo mundo conhece isso aí, esse termo, mas é uma aplicação que é feita abaixo da copa da planta, né? E
Você faz uma meia-lua ali e aquilo é com a ideia de já melhorar, né, a quantidade aí que se pode ser absorvido desse produto, certo? E para fechar, uma outra forma de aplicação que eu coloquei aqui é a em faixa, que nesse caso, né, o nome é bem sugestivo, são faixas depositadas, né, o fertilizante ou corretivo é depositado em faixas ao longo da cultura já estabelecida. Então a gente meio que direciona, né, esse produto, essa substância, só para aquela área onde as plantas vão ter sua atuação, ok? Bom, coloquei aqui alguns exemplos, né, de uma aplicação localizada na cultura do café, então a pessoa deixa bem abaixo aqui, né, da copa da planta, certo? Para cada planta recebe um volume desse aqui de fertilizante, e a ideia é que você fazendo dessa forma, é lógico, você melhora a eficiência em termos aí do processo. Imagina se a gente tivesse que jogar aqui na entrelinha visando a absorção pela raiz da planta que está aqui. Então não faz sentido, né? A gente coloca ela localizada ali onde que possa ser absorvido com mais eficiência pelas raízes da planta, ok? Uma outra forma que eu coloquei aqui, né, acaba sendo duas, foi feita aqui uma aplicação de calcário, ok? E nesse caso aqui trata-se de uma aplicação em superfície, né? Essa parte branca aqui, e aqui do lado é o superfície incorporado, seria a junção das duas formas que a gente viu lá anteriormente, né? Então, no plantio direto, por exemplo, é comum fazer isso aqui, você simplesmente distribui o calcário em cima da superfície, é lógico que dentro do conceito de plantio direto você não pode incorporar. Mas aqui nesse registro, por se tratar de um plantio convencional, nós fizemos a posterior incorporação com uma grade destorroadora niveladora. Isso aqui é um processo importante porque vai melhorar, é lógico, toda a questão da dinâmica do produto solo, vai agilizar, né, o ganho em profundidade que ele tem, lembrando que algumas substâncias têm pouca mobilidade no solo, então auxilia, né, muito aí em termos de ganho de profundidade. E outra coisa também é você eventualmente evitar alguma perda, tanto por questão do vento ou por água, né? Então esse produto ele fica retido ali na área que você está trabalhando. E um outro que eu coloquei aqui para sinalizar, no Brasil não é muito comum, né? A gente tem algumas situações, principalmente no estado de São Paulo, o pessoal que mexe com cana, às vezes vocês podem encontrar isso aqui, que é a aplicação de nitrogênio líquido em profundidade. Nesse caso, o que acontece? O nitrogênio líquido ele tem uma pressão de vapor muito alta, então ele volatiliza muito rapidamente, né? Então, dentro desse tanque aqui confinado, ele está no estado líquido, mas assim que ele ganha a atmosfera, ele vira um gás, né? Assim que ele entra na pressão atmosférica, ele vira um gás, e nesse caso aqui ele é conduzido, né, e distribuído por meio de hastes que estão aqui no solo, né? Então esse gás ele vem diretamente para dentro do solo, então ele está sendo incorporado por meio de hastes, ele está sendo já colocado no perfil do solo. Nessa aula, pessoal, será dada uma atenção especial aos fertilizantes e corretivos em estado sólido, ok? Até mesmo porque os líquidos serão tratados juntamente com o tema máquinas para aplicação de defensivos agrícolas, que está um pouquinho mais adiante. Porque a gente sabe que existe fertilizante líquido, né, aplicado via foliar, e vice-versa também, né, a gente pode ter um determinado defensivo agrícola que é aplicado via sólida, né, formulações sólidas no caso, mas aqui a gente vai focar no que estão sólidos, ok? E o conhecimento das características dos fertilizantes sólidos, dos corretivos sólidos, é essencial para a gente saber escolher corretamente a máquina que vai fazer uma aplicação eficiente, ok? Algumas dessas características são
Principalmente a questão de granulometria, que vai interferir na distância máxima de lançamento dessa substância e também no arraste aerodinâmico sofrido por essas partículas, ok? Principalmente no caso da distribuição a lanço, porque é uma distribuição que ela é feita um pouquinho mais alta em relação ao solo, né? Então, nesse caso, a gente tem uma suscetibilidade maior ao processo de deriva. Outra coisa interessante, esfericidade. A esfericidade ela vai condicionar a facilidade de fluxo dessas partículas ao longo das cavidades da máquina. E também, é lógico, né, vai ter um efeito na questão do arraste aerodinâmico e do rolamento dessas partículas no mecanismo de transporte das máquinas. E fechando com uma característica aí até mais usual, né, que a gente lembra mais diretamente, a questão da densidade. Né? A densidade ela vai, é lógico, né, principalmente, aliás, determinar a distância máxima de lançamento dessas partículas, além de falar se tem um risco maior ou menor de sofrer deriva, né? Então, coloquei aqui algumas características, né? Aqui é só para exemplificar mesmo, só para dar um geral, né? Para a gente ver que existem várias características que são consideradas, essas três que eu citei, né? No caso, a granulometria, esfericidade e densidade, são pensando mais diretamente na dinâmica da distribuição desses produtos, mas a gente tem que pensar em outras, por exemplo, aqui, ó, higroscopicidade, né? Por que isso aqui é importante? As máquinas, né, elas vão ser compostas aí por mecanismos, elementos que muitas das vezes vão ser feitos de material metálico. Então, quanto mais higroscópico, né, absorve mais umidade do ar e a chance de você acabar prejudicando o seu equipamento em razão de ferrugem, né, e outras coisas que vêm junto ali, é muito grande. Então, até a questão da higroscopicidade pode nos orientar na hora de escolher uma determinada substância para ser aplicada, ok? Bom, a gente sabe que os produtos que são, então, mais densos, mais esféricos e que apresentam maior granulometria são mais facilmente aplicados por máquinas com distribuição a lanço. Né? Todas essas características aí, elas vão favorecer o lançamento, né? Em razão de ser mais denso, né? A projeção é maior, menos deriva, a fluidez do material dentro do reservatório até chegar ao mecanismo, ela favorece também, ok? Ao ponto que partículas, tudo que é o contrário, né? Partículas mais finas, com menor densidade, elas vão sofrer muito efeito do tempo durante essa aplicação a lanço, né? E vão atingir faixas muito pequenas quando aplicadas a lance. Então, eu posso ter duas substâncias, vamos pegar duas substâncias X, elas têm a mesmo efeito no solo, vamos assim dizer, né? Eu tenho aqui uma substância, tenho aqui outra. Só que o que difere é justamente essa questão do arranjo das partículas. Eu posso ter um que é extremamente favorável de ser distribuído a lance, ou de ser distribuído com uma máquina X ou Y, né? Não tem problema. Mas a gente tem que pensar que isso aí deve nortear a escolha que nós iremos fazer em termos de equipamento. Né? Se eu tenho que fazer uma distribuição necessariamente a lance, um material dessa granulometria que torna a tarefa muito difícil. Então é necessário que nós tenhamos isso em mente. Né? A granulometria é um fator essencial. Não sei se alguém já ouviu falar, né, sobre o processo de molhar o calcário. Né? O que acontece? O calcário, às vezes, ele chega tem uma granulometria já mais fina, né, e tudo, mas o pessoal vai lá e molha. Por quê? Porque aí ele começa a ganhar massa, né, as partículas vão se juntando uma a outra, então fica mais fácil de distribuir. Em termos do maquinário, isso é muito bom, em termos de qualidade, né, e tudo. Mas o pessoal lá da área dos solos, da fertilidade, eles não gostam muito não, fala que se perde, né, e tudo. Mas enfim, isso é uma discussão para outro momento. Vamos passar agora
para o que a gente chama de estrutura de funções. Não sei se vocês estão ambientados com esse termo, mas eu gosto de fazer um nivelamento, pessoal. O que seria essa estrutura de funções? É tudo que uma máquina faz. Às vezes fica difícil a gente entender o funcionamento de uma máquina, né, só olhando para ela ali. Né? Fica difícil, fica complicado, a gente não sabe por onde começar. Mas nós devemos pensar que toda máquina, ela basicamente executa funções, ela realiza tarefas, né? E essas tarefas elas podem ser claramente individualizadas, claramente divididas, certo? O que faz um liquidificador? Todo mundo sabe que ele processa o alimento, né? Que ele vai fragmentar o alimento. Mas essa é a função global que ele possui, certo? A gente pode pegar essa função global e dividi-la em uma série de subfunções ou de funções que têm caráter auxiliar, ok? Por quê? Imagine só, para que o liquidificador funcione, é necessário que nós tenhamos energia elétrica. Então, eu preciso de algo para captar essa energia na rede elétrica e conduzir até o corpo do liquidificador, ok? Então, a gente vai ter um fio, tomada, etc. Ali é uma função auxiliar ou subfunção. Depois nós vamos ter, vamos já simplificar, né, um controlador de velocidade, um botão liga e desliga. Então aí já são mais duas funções de caráter auxiliar. Nós precisamos ter um recipiente, né, com função de armazenar o produto. Então é mais uma função. Depois eu preciso de alguma coisa para triturar propriamente dito. A gente tem um conjunto de hélice. Eu me esqueci do motor, né, que converte toda essa energia elétrica, energia mecânica, enfim. Então, basicamente esse estudo, né? Nós vamos esmiuçar, subdividir a função global do equipamento com a intenção de melhorar esse entendimento. Né? No caso aqui eu coloquei os processos, né, funcionais aí, que são funções principais auxiliares das, das máquinas para aplicação de fertilizantes e corretivos. Assim como qualquer outra máquina, elas devem realizar uma série de funções principais e auxiliares para conseguir atingir a chamada função global. O que é a função global? É aplicar o fertilizante, ok? No caso, vamos colocar aqui só essa... Onde nós temos aqui essa linha tracejada é o domínio da função, né? Então, toda a função global está descrita aqui. Se a gente pega da esquerda aqui, para a direita, nós temos aqui, o fertilizante, ele entrou aqui de forma granel, aqui do lado esquerdo, e aqui entra já o produto final, o fertilizante depositado no solo, ou seja, aqui a tarefa foi concluída. A função global aqui ela foi atingida de forma satisfatória. Tudo que está aqui por dentro, né, dessa função global, dentro desse domínio da função, nós temos essa linha inteiriça, são as funções principais. Quais são as funções principais de uma máquina para aplicação de fertilizante corretivo? Armazenar, eu preciso ter alguma coisa que faça o armazenamento do fertilizante. Né? Depois nós vamos precisar de um mecanismo que faça a dosagem. Nós sabemos que é necessário você aplicar essas substâncias em taxas já previamente definidas, ok? Depois de dosar, nós vamos ter que ter um mecanismo, um elemento, né, uma função, na verdade, principal de transferir esse material para um processo aí que vai fazer a distribuição e depois o posicionamento da substância no solo, se for o caso, ok? Aí nós chegamos no produto final, que é a fertilização concluída, ok? Bom, pessoal, eu coloquei essa estrutura de função aqui de uma forma mais geral, mais abrangente, mas dependendo, a gente não precisa ter todos esses processos, todas essas funções principais. Por exemplo, se for um lançamento, né, uma distribuição a lanço, eu não tenho posicionamento, ok? Eu tenho simplesmente a distribuição. Ele foi distribuído, mas sem o cuidado de se posicionar.
ok? Dessa forma, nós podemos ter menos funções principais ou, inclusive, ter mais funções principais. Se eu tiver uma máquina que faça adubação em taxa variável, já vou ter que acrescentar alguma coisa a mais aqui, ok? Mas o nosso objetivo é mostrar para vocês o básico, né, sobre essas máquinas. Então, aqui são os processos funcionais básicos: armazenar, dosar, transferir, distribuir, posicionar, e aqui nós temos a conclusão da tarefa, ok? Tudo que está aqui dentro, pessoal, são, juntamente dessas funções principais, são o que nós chamamos aí de fluxos de sinais, fluxos de energia, né? Lógico, é necessário energia para a máquina funcionar. Dessa forma, nós vamos precisar de energia para o dosador, para acionar o mecanismo dosador, vamos precisar de energia para o próprio deslocamento do conjunto mecanizado, vamos precisar de um sinal, né, que é um sinal interessante em termos de máquinas para aplicação, que é o seguinte: nós precisamos saber o quanto a máquina está deslocando para passar essa mensagem para o dosador, porque o dosador deve justamente entregar uma taxa de produto que atenda aquela taxa que foi previamente estabelecida, né, seja lá por um mapa de produtividade, né, que você sorteou um mapa de fertilidade, aliás, seja seguindo uma recomendação agronômica, o que for, então você precisa desse sinal. Outro sinal interessante, ó, medição do nível do fertilizante, é uma coisa importante, certo? Então, eu posso ter um sensor que faça isso, ou pode simplesmente ser o próprio trabalhador que vai monitorando ali com sua visão, e assim que ele identifica, ele sabe que é hora de reabastecer, ok? É só para dar um fechamento aqui na nossa ideia de estrutura de funções, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Por que eu apresentei isso para vocês? Porque eu vou, nas próximas aulas, inclusive, voltar nesse conceito, e aqui nós já vamos começar o que eu acho interessante, né, de fazer essa apresentação da estrutura de funções, que é desmembrar as partes das máquinas. Então, no caso aqui, nós vamos, a partir de agora, pessoal, estudar, primeiramente, o armazenamento, né? O que faz o armazenamento? Qual que é a estrutura? O que pode ser utilizado para fazer o armazenamento de uma máquina para aplicação de fertilizante e corretivos? Depois, nós temos aqui parte de dosagem, desculpem. Depois vem distribuição. Depois a parte de posicionamento. Então, daqui em diante, nós vamos começar, né, a trabalhar sobre isso aí. Então, nós vamos falar primeiro sobre armazenamento, os mecanismos que fazem dosagem, os mecanismos que fazem distribuição e os mecanismos que fazem o posicionamento, né, e dependendo se tiver algum mais aí, nós vamos comentar também, ok? Bom, pessoal, vamos falar sobre os elementos que fazem o armazenamento do fertilizante corretivo. Nesse caso aqui, né, nós temos uma divisão entre máquinas de arrasto e máquinas montadas ao trator agrícola e também as máquinas que são autopropelidas, ok? Geralmente, né, o que faz o armazenamento do produto a gente chama de reservatório, ok? Então, o reservatório desses equipamentos, eles devem preferencialmente ser confeccionados em material anticorrosivo, né, porque a maioria dos fertilizantes é higroscópica e absorve água da atmosfera. Então, essa água ela pode provocar a corrosão do reservatório e de demais outros componentes da máquina que tenham contato com essa substância, ok? Geralmente, as máquinas de arrasto são as que apresentam a maior capacidade de carga, podendo atingir até 15 toneladas. É lógico que isso aí, pessoal, na Europa vocês vão achar a máquina tratorizada e de arrasto que atinge valor maior que esse aí, ok? Eu estou falando aqui em termos de informações que eu tenho buscado aqui no comércio brasileiro mesmo, ok? Geralmente,
esse reservatório ele vai apresentar um aspecto de prisma trapezoidal, ok? Cuja base menor está voltada para baixo. Isso aqui, no caso, fica como se fosse uma moega. Não é de fato uma moega, né? Então, isso aqui é para permitir, tanto na parte de cima, uma maior facilidade para a gente abastecer, para a gente fazer o carregamento da máquina aqui por cima, né? E na parte de baixo, onde tem a parte mais estrangulada, nós temos a questão do fluxo, né, de manter o fluxo do fertilizante para a parte onde ele será capturado pelo mecanismo dosador, ok? Então, essa configuração, apesar de ser muito simples, ela tem uma função aí muito interessante, né? Então, é facilitar o carregamento e garantir a fluidez do fertilizante até o mecanismo dosador, ok? Então, nesse caso aqui, essas máquinas, geralmente, elas têm um chassi que dá suporte a todos os demais componentes, né, pessoal, é lógico, e esse chassi ele pode ser equipado com um ou dois eixos, né? No caso, essa máquina aqui é uma máquina de capacidade menor, ela tem um eixo só, mas quando a gente começa a partir aí para máquinas acima de 10 mil e tudo, ou até mesmo 8 mil, nós já temos a presença de um eixo adicional. E esse eixo adicional ele pode ter inclusive um arranjo em tandem, né, que é um arranjo que copia melhor o terreno e distribui melhor a carga durante o tráfego do equipamento, ok? Às vezes é necessário fazer aqui a substituição dos pneus, eu posso, é lógico, optar por colocar pneus que sejam mais finos para reduzir a área que é amassada na cultura, né, durante a aplicação, ou se for o caso, eu posso colocar dispositivos de transporte que sejam mais largos, né? De repente eu quero evitar a compactação, né? Então eu posso fazer essa substituição. Nos Estados Unidos se utiliza inclusive máquinas que têm o dispositivo de transporte aqui, uma esteira, né? Então a ideia é de se reduzir compactação, de se distribuir melhor as tensões da máquina em cima da superfície do solo, ok? Passando para máquinas autopropelidas, pessoal, essas máquinas elas vão ter o depósito aqui com a mesma característica, né? A parte de cima maior, né, para abastecimento, a parte de cima menor. O que acontece? Máquina autopropelida, ela sempre tem uma função específica, né? Então, no caso, essa máquina ela tem a função de aplicar fertilizante corretivo. Nesse caso, todo o projeto, toda a concepção do equipamento já é voltado para essa função. Então, ela vai ter um aprimoramento que a gente não consegue com o trator agrícola, certo? A gente tem toda uma questão de suspensão melhor ali, velocidade operacional, por sua vez, a gente consegue uma velocidade maior também, né, uma desenvoltura maior para realizar essa tarefa, ok? Uma das características que marca bastante esse tipo de equipamento é o elevado vão livre, que é essa altura aqui em relação ao solo, ok? Isso aí permite, inclusive, que sejam feitas aplicações em cultura que estejam em estágio bem avançado de desenvolvimento, né? Reduzindo aí o amassamento da cultura, ok? Principalmente também, né, devido ao efeito aí do chassi e tombando essas plantas, ok? Em algumas máquinas, pessoal, é possível variar esse vão livre, em algumas máquinas autopropelidas, viu? É possível variar essa altura de vão livre, né? Eu estou até exagerando, o vão livre começa um pouquinho aqui para baixo, ó. E nós podemos variar também a bitola, ok? Isso aí aumenta ainda mais essa versatilidade do equipamento para a gente poder adequá-lo à cultura ou adequá-lo ao modo operacional da propriedade. Às vezes eu tenho que aplicar uma coisa numa cultura já desenvolvida, eu tenho que adequar ao rastro dos equipamentos que eu tenho, eu vou fazer uma estratégia de tráfego controlado. Então, isso aí é muito interessante. Ok? Outro tipo de aplicação você já tem isso aqui no mercado, né, novidade, é você montar um distribuidor em cima de um chassi de um caminhão convencional, ok?
No caso, esses mecanismos eles podem ser permanentes, né? Você faz uma montagem no caminhão e deixa fixo, ou hoje em dia já é possível encontrar o que a gente chama de removível, né? O roll-on, que é uma forma de acoplamento desses implementos ao caminhão, que você pode fazer a fácil substituição. O próprio caminhão ele tem um mecanismo que vai ejetar esse distribuidor aqui de cima, ok? Uma das vantagens de se utilizar o caminhão, gente, é que a capacidade de carga, é lógico que vai depender do caminhão utilizado, né? Mas geralmente ela supera aquela carga, né, que a gente consegue transportar com o trator agrícola, ok? E essa elevada capacidade de carga, ela geralmente faz com que essas máquinas acopladas ao caminhão, elas apresentem grande autonomia de trabalho, né? Por quê? Porque vai muito mais produto aqui em cima, ok? E nesse caso será necessário parar menos vezes para reabastecer. Vocês já viram capacidade operacional e sabem que isso é extremamente vantajoso, ok? Então, pessoal, em termos aí de caminhão, de autopropelida e de arrasto já foi apresentado, agora nós vamos mostrar aqui sobre as máquinas montadas. Basicamente, o reservatório ele segue a mesma ideia já apresentada anteriormente, né? Só que no caso aqui não chega a ser um prisma, uma projeção, né? A gente tem como se fosse mais uma conformação, um tronco cônico, e geralmente isso aqui não excede a capacidade de carga de 2 toneladas. É lógico que pode ser encontrado um pouquinho mais aí no mercado, certo? Mas está nesse limiar aí. Por quê? Para não comprometer a estabilidade do conjunto trator-implemento, que a gente sabe que isso aqui vira uma gangorra, né? Se eu colocar muita carga aqui atrás, a frente do trator ela tende a levantar, e isso não é desejável porque a gente perde estabilidade, perde segurança na operação, então elas têm essa limitação, ok? Geralmente, se a gente vai fazer aplicação de igual cloreto de potássio em soja, isso aqui vai bem, né? O problema é quando se trabalha com produtos que tenham uma taxa bem maior. Vamos pensar em calcário. Você vai trabalhar com isso aqui para calcário, o número de reabastecimento que você tem que fazer é muito grande, né? Então a gente já tem que partir para outras opções, igual a máquina de arrasto, né, que a gente sabe que carrega mais, ou então até mesmo o caminhão, o autopropelido, ok? Só para fechar mesmo essa ideia, gente, nós vamos ver aqui, ó, um exemplo que está num trator de jardim, né, um garden tractor. Então a máquina pequenininha, a gente sabe, ó, tá tudo projetado aqui, tudo certinho, né? O reservatório aqui, ó, como se fosse um funil, né, uma moega, você abastece por cima, essa conformação favorece a fluidez do produto, e aqui ele chega no mecanismo dosador, e aqui no mecanismo que vai fazer a distribuição desse produto, ok? Lógico, pessoal, que deve, né, essa capacidade que ela tem que estar dimensionada de acordo com o tamanho do trator. Perfeito? Dessa forma, nós fechamos então a parte de armazenamento, né, na nossa divisão que foi feita. E agora nós vamos falar sobre os mecanismos dosadores, que é um dos elementos aí que pode ser considerado o coração da máquina, né? Se a máquina tem uma distribuição, uma dosagem, uma aplicação de uma taxa ali sem muitas variações, que é o que a gente deseja, nós teremos aí um papel bem desempenhado dos mecanismos dosadores, ok? Então vamos lá aqui, pessoal, deixa eu só, antes de mais nada, né, deixa eu explicar para vocês, eu fiz um apanhado desses mecanismos, só que vai ser, nessa aula de hoje, vai ser basicamente uma coisa conceitual mesmo, não uma apresentação desses mecanismos, né, de como eles funcionam. Existem alguns cálculos em termos de relação de transmissão, ou alguns cálculos em termos de calibração,
de estimativa de vazão desses mecanismos que eu vou deixar para falar na aula do nosso próximo tema, certo? Que é sobre máquinas para plantio, semeadura e transplantio. Dentro das máquinas de semeadura, né, muitos dos mecanismos que nós vamos mostrar aqui são os mesmos. Né? Os mesmos mecanismos que fazem a dosagem do fertilizante, nós temos lá, se não o mesmo, né, mecanismos bem próximos a esses aí, ok? Então, nós temos aqui, começando, né, o que a gente chama de rotor horizontal. Esse rotor horizontal é formado por uma base, ok? Nessas máquinas mais antigas, a base era feita em ferro fundido. No centro aqui nós temos um rotor. Esse rotor, pessoal, ele é acionado por um conjunto de engrenagens, ok? Boa parte das vezes essa rotação, né, essa energia aqui, ela vem de uma roda de terra, ok? Então o próprio deslocamento da máquina faz com que esse rotor seja acionado. E além de, é lógico, acionar, ele tem uma função de dar aquele sinal. Não sei se vocês estão lembrados lá da estrutura de função, tinha um fluxo de sinal, né? Na verdade, dois fluxos de sinais e um era esse aqui que é importante. Né? Ao mesmo tempo que a roda de terra aciona o mecanismo, ela aciona, né, já numa taxa de deslocamento. Então, se você tem o perímetro da roda, a gente consegue mudar a relação de transmissão entre a roda e o mecanismo dosador, né, para garantir a dosagem, ok? Então vamos lá, acionamento por meio dessas engrenagens e no corpo aqui, né, da própria base, nós temos uma saída. Né? Então a base ela vai servir de apoio para a rotação do rotor, né, do disco dosador. Ela apresenta saída para fertilizante aqui, ok? E a base ela também serve, muitas das vezes, é lógico, para apoiar o reservatório de fertilizante. O reservatório não está aqui, pessoal, mas o reservatório, ele, nesse caso aqui, ele tem um aspecto cilíndrico, que fica apoiado em cima dessa base. Esse rotor, ele vai apresentar uma ou mais aletas que impulsionam o fertilizante em direção à saída do dosador. A velocidade com que esse rotor gira, né, nós já sabemos que ela pode ser ajustada por meio da relação de transmissão. Essa velocidade angular é que vai condicionar, né, é um dos fatores que condiciona a dosagem. Okay? Quanto mais rápido ele girar, maior será a taxa de fertilizante entregue aqui nessa janela de saída. Então a gente consegue aumentar a taxa de distribuição. E outra forma de fazer o aumento ou a variação dessa taxa de distribuição é que essa saída aqui, muitas das vezes, ela tem um sistema de janela. Você pode aumentar ou diminuir essa seção de saída aqui, e é lógico que junto com a velocidade angular do rotor, servirá aí para controlar a taxa de distribuição, ok? O próximo, pessoal, é um mecanismo que eu chamei aqui de rotor estrelado. Isso lá do inglês vem de star wheel. E o que acontece? Ele tem um funcionamento muito similar ao do rotor horizontal, certo? A diferença aqui é que o orifício de saída ele fica na parte de baixo da base. Né? Todo mundo lembra que a outra janela estava aqui do lado, né? Nesse caso, o que acontece? O rotor, ele também tem essas pontas aqui, né? Que seria a ponta da estrela. E o que essas pontas vão fazer? Elas vão impulsionar o fertilizante em direção à janela de saída. Então, em princípio, quem vai cair aqui é o fertilizante que ficou posicionado entre duas estrelas, entre as duas pontas da estrela, mas nós temos que lembrar que aqui em cima vai ter uma coluna de fertilizante, ok? Então, podemos pensar que, no caso, a coluna aqui dosada, ela está delimitada pelas pontas da estrela, certo? E uma coisa interessante da gente pensar nisso aí também, que a estrela, além de empurrar, né, o fertilizante corretivo, ela vai garantir também uma agitação desse produto para que ele não fique estagnado. Muitas substâncias podem
apresentar isso, viu, pessoal? As partículas, principalmente fertilizante, pelo seu efeito higroscópico, eles vão formando grumos que às vezes até impedem o transporte, a descida por gravidade, vamos dizer assim, desse produto dentro do reservatório. Né? Então, a gente tendo esse rotor aí dentro, promovendo essa agitação, é uma forma de garantir o fluxo de fertilizante ou do corretivo até essa janela de saída. Ok? Então, aqui está apresentado para vocês, assim como no anterior, uma forma de fazer a dosagem, né, de variar a taxa de distribuição, é por meio da velocidade do rotor e também variando-se a abertura dessa janela de saída. Okay? Então, a gente, na verdade, combina essas duas coisas. Aliás, pessoal, boa parte desses mecanismos é basicamente isso aí. Nós vamos falar em termos de velocidade do mecanismo propriamente dito e do ajuste dessa seção de saída do mecanismo dosador. Ok? Então, tá aí mais um exemplo, né? A gente já viu dois. Vamos passar agora para o próximo, que é o chamado impulsor helicoidal. Ele é muito conhecido por parafuso sem fim, por dosador helicoidal. Eu não vou cobrar essas particularidades em termos de nome, pessoal. A gente precisa saber mais a característica orgânica desses mecanismos, ok? Bom, esse reservatório, né, ele fica aqui em cima. E por gravidade, o produto chega aqui nessa moega. E dentro dessa moega nós temos aqui uma parte prismática aqui em cima, né? Que tem aquele mesmo aspecto do reservatório dos equipamentos. E embaixo aqui nós temos uma porção cilíndrica que é aberta e tem comunicação com essa parte prismática. O fertilizante, então, ele vai ter contato com esse condutor helicoidal, com esse parafuso sem fim. Esse parafuso sem fim é acionado por um mecanismo de transmissão. Eu coloquei aqui sendo o exemplo engrenagens, mas poderia ser um motor hidráulico, por exemplo, um motor elétrico. E o funcionamento ele vai ser da seguinte forma. Toda vez que essa rosca gira, ela vai impulsionar um volume de material. Esse volume, inclusive, ele é proporcional ao passo que essa rosca apresenta. O que seria o passo? É a distância, né, que a gente tem entre esses helicoides. Então, é como se, na verdade, é um parafuso. Né? Então, toda vez que a gente gira um parafuso lá na porca, aquela quantidade que ele avança está falando sobre a questão do passo que ele apresenta. Né? Então, a quantidade de material impulsionado está condicionada aí ao passo que essa rosca que compõe o dosador helicoidal apresenta. Os mais utilizados em máquinas agrícolas, pessoal, são de 1 ou de 2 polegadas. Ok? Inclusive, a gente pode substituir isso na máquina. Né? Você compra a máquina, você tem a opção de pedir com 1 ou com 2 polegadas. Beleza? Hoje, eu acho assim que, de forma geral, é o mecanismo mais utilizado, ok? Pela sua simplicidade, pela sua apresentação compacta, né? Ela é bem reduzida em relação, principalmente, aos dois anteriores que nós vimos. E, basicamente, a forma de dosagem dele vai ser o quê? Uma eu já falei que é mudar o passo desse helicoide, ou então alterar, né? Eu falei eu falei ou, mas é i ou, né? I barra ou. Que seria fazer a combinada aqui, né? A gente mudar a velocidade do helicoide. Eu posso trocar o passo ou misturar, ou mudar a velocidade angular do helicoide, ok? Lembrando que na próxima aula nós vamos falar sobre essas equações de estimativa para dosagem. Okay? Que isso aqui também pode ser utilizado para semente. No caso, ele é um pouco mais raro de ser utilizado, mas também pode. Esse outro aqui que eu vou apresentar é o chamado rotor vertical. Né? Como que ele funciona? No caso,
o mecanismo mesmo, né, o elemento rotativo que faz a dosagem, ele fica posicionado na orientação vertical, né, no caso, o seu plano de rotação fica na vertical. O fertilizante ele fica num reservatório, onde que tem aqui embaixo uma moega, né? E esse fertilizante ele vai entrar nessa moega, e na medida que esse rotor gira, nós teremos a dosagem de uma certa quantidade de material, ok? Esse rotor ele tem uma série de células dispostas aqui na sua periferia, e a ideia é que quando esse rotor gira dentro do reservatório, ele acumule, né, aqui dentro uma quantidade de material, e assim que ele chega aqui nesse outro lado, ele libera esse material para cair até o solo, né, ou cair dentro de um conduíte, né, de um condutor que vai levar esse produto até o solo, ok? Então, o que nós vamos fazer para variar a taxa de dosagem aqui? Se não tiver como variar o tamanho dessas células, né, cada célula que ela captura um volume já fixo, ok? Que é basicamente essa projeção aqui, né, que a gente já percebeu. Basicamente vai ser a rotação. Né? Eu colocar ele para girar mais rápido ou girar mais lento, eu vou conseguir diferentes taxas de dosagem. Lembrando, né, que nós precisaremos aí a taxa de distribuição, pessoal, deixa eu já colocar para você aqui, seria basicamente a vazão do dosador, viu? Isso para qualquer coisa, a vazão do dosador dividido pela velocidade. Então, se um dosador desse aqui, ele dosa, eu vou extrapolar aqui, viu, pessoal? Se ele dosa 1 kg por minuto, né, e nós estamos trabalhando uma velocidade de 1 km por hora, quanto que vai ser a taxa de distribuição? Então, 1 kg por hora, 1 kg por minuto, me desculpem, são 1.000 metros por hora, dividido por 60, são 16,67 metros por minuto. Então, vão cair 1.000 gramas em 16,67 metros. Né? Então, aqui vai dar cerca de 60 gramas por metro. Depois vocês corrigem isso aí que eu fiz meio ao vivo aqui, viu, gente? Mas é basicamente essa ideia. Nós vamos dividir a vazão do dosador pela velocidade operacional que ele apresenta. Né? No caso, o conjunto trator, a fertilizadora vai apresentar. Beleza? Esse é um dosador muito interessante, é um dosador que tem um desempenho bacana, só que ele tem uma desvantagem do volume ser fixo. Né? Cada rotação aqui, em princípio, cada célula, ela deixa no solo um volume constante de produto. Né? Qual seria uma forma da gente colocar uma flexibilidade maior nesse tipo de dosador? Seria mudar o volume dessas células. Aí, no caso, nós poderíamos, né, além de variar a rotação, variar também o volume de cada célula. Daí vem, então, a ideia do cilindro canelado. O cilindro canelado, ele é também composto de um rotor, né, que a gente aqui recebe o nome de cilindro. E o que seriam essas canelas? Essas canelas, pessoal, são essas reentrâncias que esse cilindro apresenta. Ó. Então, esse cilindro ele apresenta essas reentrâncias assim como no rotor vertical, que nós acabamos de apresentar. E a cada vez que esse cilindro rotaciona aqui dentro, ele captura uma quantidade de material, e na parte de baixo, ó, da moega aqui, né, de onde
vem o fertilizante, nós temos uma janela de saída. Então, ele captura o produto lá dentro e aqui ele deixa cair, ok? Então, por gravidade mesmo, ele cai aqui. Só que nesse cilindro, nós temos a possibilidade de variar a quantidade de produto capturado por cada uma dessas células aqui, ó. Esse cilindro, ele tem o seguinte, ele tem uma guia, né, que permite você empurrar esse cilindro para um lado ou para o outro. Então, eu posso variar a quantidade de produto que é capturada por cada revolução do cilindro. Okay? Então, isso é uma coisa interessante, porque aqui no caso nós temos nós podemos ter a combinação do ajuste da velocidade angular do rotor, do cilindro, e podemos também modificar o volume capturado por cada uma dessas células. Então aqui teremos maior flexibilidade para conseguir diferentes taxas de distribuição. E para finalizar, em termos de mecanismos dosadores, eu vou apresentar para vocês aqui que é o que a gente chama de esteira, ok? Isso aqui é muito utilizado em máquinas que são de arrasto, máquinas que são autopropelidas. Aquele próprio exemplo do caminhão que eu mostrei para vocês é nesse mecanismo aí que é basicamente amparado todo o funcionamento daqueles equipamentos, né? Por quê? Porque a esteira tem uma vantagem de você ter um ganho em termos de dimensão. Você pode principalmente no eixo longitudinal aqui, né, ter uma distância maior que pegue toda a base do reservatório, lembrando que a capacidade operacional é fundamental nesses casos, né? Então a esteira ela faz o seguinte, a esteira ela trabalha com sentido de rotação que faz com que o material que esteja posicionado aqui em cima seja direcionado em relação a uma saída. Então, essa massa de fertilizante ou corretivo que fica apoiada na esteira, ela avança em direção à moega de saída, ok? E essa moega de saída, ela vai ter uma porta, né, que a gente pode ajustar essa seção de saída. Então, a vazão, né, de fertilizante ou corretivo aqui, ela vai ser o produto entre a velocidade do material em cima da esteira, né, pela área de saída. É lógico que tem algumas correções aí, né, pessoal, mas só para a gente ter um entendimento geral do funcionamento, isso aí vai nos dar uma certa flexibilidade também. Eu posso mudar a taxa de distribuição por meio do aumento da velocidade, no caso pela variação da velocidade da esteira e também pela variação da área dessa saída. Ok? Então, esse é o funcionamento aí desse mecanismo. E com esse dosador aí, a gente fecha, né, a parte aí do processo funcional de dosagem e vamos falar sobre distribuição. Uma vez dosado, nós precisamos fazer com que esse produto ele ganhe projeção, que ele seja conduzido até o ponto onde ele será depositado, né, pessoal? Então, nós já sabemos que existem diferentes formas de se distribuir esse produto, né? E uma das que existem aí é basicamente a distribuição a lanço, né? E daí vem o primeiro mecanismo aí que eu vou apresentar para vocês. Esse distribuidor rotativo, pessoal, ele tem, né, um disco simples, é só um disco, ok? E ele faz a distribuição a lanço. Ele pode ser utilizado tanto para fertilizante como para semente também, viu, pessoal? Fertilizante corretivo e sementes. Esse disco ele trabalha na horizontal e possui em sua superfície uma série de aletas, ok? No caso aqui do exemplo, eu coloquei apenas 4, né? Mas qual que é a função dessas aletas? Essas aletas vão ser responsáveis por arremessar o material dosado. Logo, o material acabou de sair em cima do mecanismo dosador e caiu por gravidade aqui em cima. Esse disco rotativo ele vai ser acionado
conjunto por um sistema de transmissão qualquer, né, um mecanismo de transmissão, pode ser um motor hidráulico. E o que acontece? Ele está girando aqui no sentido horário, e o que essas aletas vão fazer? Quando esse material cair nessa parte aqui, por exemplo, essa aleta que está chegando aqui vai arremessar esse produto aqui para a direita. Okay? Então, todo produto que cair nessa região aqui será arremessado para a direita. Então, essa é uma forma bem simples, bem fácil, né, de fazer a distribuição de um produto. Inclusive, aqui a gente tem possibilidades de fazer alguns ajustes nessas aletas. Aqui eu coloquei como sendo apenas o ângulo dessas aletas de acordo com o que você tem por objetivo, mas poderia ser também a alteração do número de aletas. Em alguns dispositivos, em alguns mecanismos desse tipo, eu posso colocar mais aletas, ou eu posso retirar. Então a gente encontra nessas variações aí no mercado, ok? Só para exemplificar, se eu quero, por exemplo, aqui um lançamento que seja mais suave, né? Essa posição aqui da aleta, ela vai fazer um lançamento, às vezes, mais distribuído, né? Mais aberto pela própria posição radial aqui da aleta, certo? Ou eu posso fazer aqui uma distribuição um pouco mais fechada, ó. Nesse caso aqui, o efeito concha dele, né, tá mais pronunciado. Então, eu vou ter um certo controle, principalmente na faixa de aplicação, né, por meio do posicionamento dessas aletas. Só que a gente precisa saber muito bem, eu não vou detalhar, porque varia muito em relação das características do produto, né? Lembrando lá esfericidade, densidade, geometria, ok? E uma das coisas que não pode deixar de ser mencionada é que esses dosadores, apesar da simplicidade, eles não jogam apenas para um lado, né? Lógico que se eu coloco o produto, coloquei aqui, ó, nessa uma saída, eu coloco para cair aqui atrás e coloco para cair aqui na frente, ó. Um único elemento, um disco simples. Em regime de rotação, vai acontecer o seguinte: o material que caiu aqui atrás, de acordo com a rotação imposta, ele vai ser direcionado para a direita, e o material que caiu aqui na frente, olha que bacana, né? Um negócio tão simples, ele vai ser jogado aqui para a esquerda. Com isso, então, nós teremos uma faixa de aplicação, né, e o mecanismo aqui na parte central. Inclusive, essa é uma das formas mais utilizadas aí para se fazer a aplicação a lanço, ok? Podem ser utilizados 2 discos? Naturalmente. Nesse caso aqui, até em termos de faixa, né, nós conseguimos atingir distâncias de lançamento maiores, né, porque cada disco ele fica destinado a lançar o fertilizante apenas para o seu respectivo lado. Então, no caso, não vai ocorrer, vamos dizer isso, nenhuma coisa de sobrecarga no disco, ok? Então, nesse caso aqui, gente, o fertilizante, esse disco, eles rotacionam em sentidos contrários. Né? O fertilizante, ele cai aqui, é lançado para a direita, o fertilizante cai aqui, ele está na rotação oposta, né? Ele vai ser jogado para a esquerda. Uma outra forma muito simples de fazer é o canhão centrífugo. No caso, o fertilizante ele sai do mecanismo dosador e vai entrar em um tubo, né, que apresenta movimento de oscilação. Então, esse sistema centrífugo, pessoal, não tem nada a ver com dosagem. O material já entra nele aqui e está feito, né, já é um material dosado. E o material entra nesse tubo que está oscilando com uma frequência relativamente alta, uma amplitude também bastante alta. Ele vai fazer com que esse material seja acelerado ao longo do tubo, ok? E aqui na frente, assim que ele deixa esse elemento, ele vai ser distribuído lateralmente.
É a mesma coisa de você colocar uma bolinha de gude dentro de um cano e virar o cano, né? Então aquela bolinha de gude ela vai ser acelerada e chegar aqui na extremidade ela será lançada, ok? Então é justamente essa força centrífuga que faz com que o fertilizante seja arremessado para cada lado de oscilação do canhão. Perfeito? Gente, essas máquinas que fazem distribuição a lanço, elas têm, eu não vou falar problema, mas elas têm uma característica operacional que deve ser considerada. Isso aqui a gente está falando de você estar garantindo qualidade na aplicação. Por quê? Nós temos uma situação, né, que é lógico, como depende, né, da característica do material, nós devemos pensar que essa aplicação, essa faixa obtida por esses mecanismos, essas máquinas a lanço, ela vai variar. Né? Ela vai apresentar uma distribuição de uma taxa, de uma quantidade um pouco maior na parte central, e essa taxa ela cai na medida que nós observamos as periferias, ok? Então, nessas máquinas, nós precisamos conhecer a uniformidade de distribuição desse mecanismo, ok? Em virtude da variação da granulometria das partículas, cada classe de tamanho apresenta uma distância de deposição, né, que é basicamente dependente da densidade e da esfericidade. Assim, a taxa de deposição desse fertilizante nós já sabemos que vai ser decrescente do centro para a periferia. Tem problema? Isso aqui vai caracterizar uma máquina como ruim? Não. O que nós devemos fazer é saber operar com ela. Okay? Então, isso aqui é uma faixa única que nós vamos chamar de perfil. Então, isso aqui é o perfil. Ó, uma única passada nós chamaremos de perfil. Vocês estão vendo esse teste aqui em cima, né? Que ele é um teste muito simples. Existe uma padronização, uma norma para isso. Né? A gente coloca uma série de coletores aqui e passa com a máquina já previamente calibrada para a taxa que nós estamos trabalhando. E nós vamos coletar a massa de produto que caiu em cada uma dessas bandejas. No caso aqui, elas são posicionadas a cada 1 metro. E de posse de um sistema, uma planilha eletrônica, a gente pode fazer isso. Ó, a gente sai coletando essas massas, né, e vamos lançar esses valores numa planilha. Então, nós vamos conseguir fazer uma análise de sobreposição. Então, com a massa coletada em cada uma dessas bandejas, a gente simula no Excel, né, qual seria o espaçamento que vai fazer com que uma passada adjacente aqui, ó, nós vamos ter uma sobreposição das extremidades, e essa sobreposição ela vai ser somada para a gente tentar chegar num patamar ideal aqui, ó, para que o produto seja depositado de forma uniforme na área, ok? Então, eu vou ter uma sobreposição daqui e uma sobreposição de cá. Então, essas duas regiões que receberam 2 vezes o produto, a gente pretende, né, que essa taxa seja regular ao longo de toda a área. Inclusive, existe uma forma muito simples de considerar isso, né, por meio dessa análise aí dentro da planilha do Excel, você simulando os espaçamentos que vão garantir a uniformidade, que é por meio da utilização do coeficiente de variação. Então, esse parâmetro aí ele vai medir a dispersão dos valores em torno da média ajustada, ok? A gente vai usar esses dados dos coletores, certinho? E nós vamos, por meio, agora já do valor sobreposto, viu, pessoal? Considerando as passadas adjacentes da máquina. Então, a máquina passou uma vez, ela passou fazendo a sobreposição, passou novamente, e aqui nós vamos ter o somatório de todas essas regiões para garantir uma uniformidade. Então, imaginem que nós tenhamos, né, colocado uma série de coletores aqui embaixo, e nós estamos avaliando daqui
até aqui. Então, a gente está fazendo uma projeção do que a área toda está recebendo de produto. Então, com base na leitura desses coletores, nós vamos calcular o desvio padrão dessas amostras e dividir pela média e multiplicar por 100. Com base no valor obtido de coeficiente de variação, nós vamos avaliar se a situação está muito boa, se está boa ou se está aceitável, ok? Então, pessoal, para líquido, para vocês terem noção, geralmente a gente considera aceitável até 7%, ok? Eu considero para vocês, para isso aqui, até 15% realmente aceitável, mas passível de uma avaliação constante, porque isso aqui pode mudar no campo, né? Então você pensa, eu fiz o teste em condições adequadas, né, em condições controladas, e no campo tem vento, tem uma série de fatores que podem prejudicar. Então coloquei aceitável, mas mediante uma avaliação contínua da aplicação. Para exemplificar, eu coloquei aqui alguns valores simulados. Ó. Aqui tem uma passada apenas do equipamento, né? A máquina passou, o ponto central é a cota 0, então eu tenho menos 2, menos 4 metros, menos 6, que é o lado esquerdo. Tenho aqui o lado direito, 0, 2, 4 e 6. Posição central recebeu mais produto, as periferias receberam menos. Nós estamos falando aqui em termos de massa coletada, ok? Então, esses valores eu joguei aqui numa planilha do Excel mesmo, né? E fiz a simulação das passadas. Ó. Coloquei aqui fazendo passadas com 3 metros de espaçamento, né? Então, passei aqui, o trator passou aqui, saltou 3 metros e voltou fazendo a outra passada. Então, essa sobreposição resultante dessa distância entre passadas, né? Ela está fornecendo coeficiente de variação de 6,43%. Entendeu? Está muito bom esse valor. Agora, se a gente aumenta, né? Eu quero fazer render um pouco mais, né? A largura de trabalho aqui ela foi para 6, ó, o espaçamento entre as passadas do trator foi para 6 metros, já chegamos quase a 10%. E fica mais fácil a gente identificar as variações aqui, né, dessa distribuição. Agora, quando a gente passa para 9 metros, esse valor já chegou aqui, ó, a 13%, né? 13, um pouquinho mais de 13%. Então, pessoal, é basicamente isso que eu estou falando com vocês, né? Então, essa variabilidade aqui, ela, né, a não ser que seja uma situação bem programada e tudo, mas ela não é desejável, não, entendeu? Mesmo pensando em uma máquina para aplicação em taxa variável, nós não queremos isso aí. E o CV é uma ferramenta extremamente útil para a gente garantir a qualidade da aplicação. Perfeito? Avançando agora em termos aí de mecanismos distribuidores, pessoal, eu coloquei uma forma aqui de dosagem que eu acho que eu não cheguei a mencionar lá no campo específico, né, o item anterior, porque a gente teria que ver isso aqui tudo em conjunto. Né? Isso aqui, na verdade, é um dosador também, que a gente chama de distribuidor gravitacional. O que é isso? Ele tem um reservatório, né? Na base do reservatório nós teremos uma série de saídas, ok? Saídas circulares, e o fluxo do material, né, do reservatório para essas saídas é basicamente pela gravidade. O rotor ele está aqui com a função de agitar e impedir que esse material forme aglomerados ali dentro, né? E não chega ao dosador. Então ele tem esse papel. Daqui, esse material ele cai diretamente no solo, certo? Então isso aqui é uma forma também de distribuição, né? Um distribuidor por gravidade. A própria esteira, que a gente viu que é um dosador, ela pode também ser um distribuidor, ok? Então essa esteira ela fica
puxando esse material em direção à saída, a gente já viu como funciona, ela vai deixar o material cair aqui. Se for uma máquina a lanço, esse material ele vai cair em cima daqueles discos que eu falei com vocês, né? O disco simples ou o disco duplo, né? Os discos rotativos. Mas nós podemos ter uma variação de máquina no mercado, que é o chamado nevoeiro, que é basicamente distribuição por esteira. Essa máquina aqui dentro, ó, nós temos uma esteira, certo? Essa esteira ela fica puxando o material para aquela janela de saída, né, onde que a gente vai ajustar a taxa de distribuição juntamente com a rotação na verdade a rotação combinada com a área de saída, né, da esteira, e a própria esteira vai fazer com que esse material seja distribuído no chão por meio de queda livre, ok? Isso aqui também é um distribuidor gravitacional. Chegou nesse ponto aqui, né? Quando o fertilizante saiu, ele cai diretamente no solo. Eu vou colocar uma ressalva para esse tipo de equipamento, que em termos de regularidade é fantástico, entendeu? Uniformidade de distribuição aqui não é problema. Não precisa ser feito sobreposição, isso aqui é muito interessante. Inclusive para deriva, o material ele já cai diretamente no solo, ele não é lançado acima da superfície e tem que sedimentar na área, né? Ele já cai no solo aqui. Inclusive, existem essas borrachas de proteção para minimizar ainda mais esse problema de deriva, ok? Um outro tipo de dispositivo também que trabalha com gravidade é o chamado difusor gravitacional. É uma estrutura triangular aberta nas duas extremidades. No interior dessa estrutura, nós temos uma série de aletas, né, que são posicionadas aqui de forma divergente, né, elas divergem na medida que chegam na parte maior, ok? Onde que a gente chama de saída difusa do material aqui, ó. Dessa forma, pessoal, o que acontece? O material ele vem do dosador, entra aqui, e pelo fato dessas aletas estarem posicionadas dessa maneira, esse material ele tende a se dispersar, a se difundir. O que antes iria cair numa região bem delimitada, ele cai agora numa faixa maior. Então, isso aqui pode ser utilizado para máquinas terrestres, ok? Algumas máquinas para aplicação em café, aplicação em citros. E isso aqui inclusive tem na aeronave com a mesma função, né? Se você falar de aplicação por aeronave, tem lá a presença do difusor também. Nós temos distribuidores pneumáticos. Isso aqui é interessante, pessoal, porque é o seguinte, aqui nós temos um reservatório nessa máquina, temos o dosador, né? E o que faz a distribuição desses produtos é um fluxo de ar. Cada tubulação dessa aqui vem conduzindo o material que vai ser lançado aqui, ó. Né? Então aqui é como se fosse uma barra de pulverização líquida mesmo. Estão vendo? Então aqui o ar ele é utilizado para conduzir, né, o produto até o ponto de lançamento. Esses tubos, então, apresentam, lógico, o bocal de saída direcionado para baixo, né? A máquina, geralmente, ela vai ter essa turbina acionada pela TDP ou por motor hidráulico. E a vantagem desse sistema, pessoal, é que ele não precisa de um sistema, não precisa de elemento rígido ao longo da barra. O que acontece? Essa barra ela pode ser reajustada. Eu quero mudar o espaçamento desses distribuidores, quero mudar a altura, quero conseguir uma faixa diferente por distribuidor. Entendeu? Além de ter uma vantagem interessante, que é ela poder ser dobrável. Ela dobra-se toda para você trafegar em estradas. Na Europa, existe muita máquina desse tipo aí, inclusive para semeadura, né? Aqui no Brasil está entrando agora na parte de plantio esse tipo de dispositivo, lá na DB 60 da John Deere, na Roche, na semeadora lá da nossa brasileira, na Star, Estrela 32, Absoluta 44, nós temos esse tipo de condução de sementes aí. Ok? Então, essa é uma forma bem interessante também. E eu vou mostrar para vocês uma aplicação aqui
numa cultura de cana, né? Esse aqui é o Jacto NPK, que no Brasil acho que foi um dos primeiros a sair. A gente tem uma distribuição aqui também dessa forma. Em cada ponto aqui tem um bocal e o produto ele é impulsionado por um fluxo de ar, ok? Vamos lá, pessoal. Aqui então na parte do posicionamento, a gente sabe que alguns processos funcionais não precisam estar presentes na máquina. O posicionamento é aqueles que a gente deseja, né, ter um cuidado maior de colocar aquilo realmente próximo da planta, colocar junto ao sulco. Então nós precisamos de um elemento ou de um mecanismo que permita esse posicionamento, né? Lembrando que a distribuição, a lance é outra coisa, você não se posiciona, o posicionamento, na verdade, é totalmente aleatório. Vamos dar sequência aqui, entrar nessa parte então. Tem uma máquina aí, certo, que ela é utilizada para realizar a aplicação de adubação de cobertura em culturas anuais. Que ela é composta? Eu não vou detalhar muito, mas ela vai ter o reservatório, vai ter o mecanismo dosador, vai ter aqui o acionamento, né, das engrenagens para se ajustar a taxa de distribuição. Só que o interessante, né, dentro desse item que nós estamos vendo é essa tubulação aqui. Ó. Acho que vocês vão conseguir ver uma tubulação cinza que ela chega atrás dessa haste. Ó. Vocês viram lá na parte de preparo do solo a questão das enxadas, né? E essa enxada aqui ela tem a função de controle de planta daninha. Então, durante essa mobilização de solo que acontece nessas hastes, nós temos a distribuição do produto atrás desse solo que foi mobilizado. Então, meio que ocorre uma pequena incorporação ali. Isso vai evitar a volatilização dessas substâncias, vai garantir que geralmente milho, né? Se você estiver fazendo uma aplicação nitrogenada, a planta consiga absorver aquilo de uma forma mais eficiente, ok? Só para dar um detalhamento, né? Nós temos aqui a ponteira, nós temos aqui a ponteira, né, que vai fazer o processo de capina, vai movimentar o solo. O fertilizante ele cai imediatamente aqui atrás, ó, então ele fica de certa forma protegido. No caso, pessoal, esse sistema que está sendo apresentado para vocês aqui é destinado exclusivamente para preparo convencional do solo. Por quê? No plantio direto isso aqui não vai fazer nada, não tem função nenhuma. No plantio direto nós precisamos ter um elemento diferente, que no caso são os discos duplos. Né? No caso, para o sistema de plantio direto é necessário usar máquinas aí que sejam providas para abertura de sulco, para deposição de fertilizante, sem que haja remoção da palhada. Então, nesse caso, o que nós temos aqui é o chamado disco duplo defasado. Esse disco duplo defasado, ele faz o sulco, né? Faz a abertura e a modelagem do sulco e vai permitir a deposição do fertilizante dentro desse sulco que foi aberto. Né? Nesse detalhe aqui nós vamos conseguir ver. Ó. Então o sentido de avanço da máquina é esse aqui. Ó. E aqui atrás nós temos, né, cada disco duplo defasado, ele está associado ao chassi do implemento por meio de um mecanismo pantográfico. Isso vai permitir que cada disco duplo acompanhe, que ele copie o terreno, ok? E aqui atrás a gente coloca um destaque, né, em relação ao condutor. Aqui nós temos o reservatório, o mecanismo dosador, que é um sistema helicoidal. Ele distribui para cá. Por gravidade, ele vai descer por esse mangote e vai cair entre os dois discos, né, que compõem esse mecanismo que nós chamamos de disco duplo defasado. Na verdade, esse elemento, né, que a gente chama de disco duplo defasado. Ok? Então, isso aqui não remove a palhada. Então, é uma forma de a gente fazer adubação sem ter revolvimento de solo, sem remover palhada, enfim. Nesse próximo sistema aqui é o que a gente chama de em profundidade. Basicamente, pessoal, é a mesma ideia do que nós acabamos de ver no slide anterior, né, que é uma deposição em linha adjacente à cultura, só que aqui é uma junção
de um subsolador com uma adubadora. Eu falei com vocês lá no início do problema relacionado com o surgimento de um gradiente de concentração de vários minerais no solo, né, de vários fertilizantes no solo, em razão do plantio direto. E o equipamento utilizado para fazer essa adubação, que tenha sido empregado aí no mercado, né, que já tem há bastante tempo, é esse aqui, ó. Então, o subsolador ele vai atingir uma profundidade maior, às vezes vai até 40 centímetros de profundidade, e a parte de dosagem do fertilizante, né, o reservatório, dosador, está tudo aqui, e atrás de cada haste nós temos a presença de um condutor. Dessa forma, a deposição do produto vai ocorrer abaixo do perfil do solo. E para fechar essa parte de posicionamento, um outro que eu selecionei, né, para vocês aqui, é esse aqui que é utilizado para aplicação em culturas perenes. Temos aqui, né, toda a parte reservatório, dosador, e aqui nós temos um aplicador que faz a distribuição em faixas. No caso do café, por exemplo, eu já até mencionei nessa aula que a aplicação, né, ali abaixo da copa da cultura, ela reflete em resultados mais significativos em termos de absorção para a planta. Então, nesse caso, a máquina ela tem um sistema que distribui esse produto apenas nessa faixa aqui, inclusive dessa máquina, que é um sistema pneumático, ok? Já mais para a parte final aí da nossa aula, pessoal, nós vamos falar sobre as máquinas para aplicação de nitrogênio líquido. Aqui é um exemplo bem rápido, eu já falei em geral lá no começo. Nesse caso, a gente sabe, né, que o nitrogênio líquido, na forma de amônia, ele deve ser feito em profundidade para evitar a perda da substância para a atmosfera, em razão da elevada pressão de vapor desse gás, né, que é um gás nas condições normais aí. Então, nós utilizamos um equipamento muito simples, né, que ele vai ter uma válvula que vai controlar a vazão desse produto, né? Então, nós temos aqui uma válvula que vai permitir a saída do tanque. Aqui nós vamos ter uma válvula reguladora. E essa válvula reguladora, né, nesse comando aqui, ela vai mandar a vazão já de gás para cada um desses aplicadores. No caso aqui, nós temos uma haste subsoladora e o tubo condutor posicionado atrás dessa haste. Então, aqui no solo, o que já é liberado é o gás, que foi aquele exemplo que eu mostrei para vocês lá no início. Aqui, só para dar uma exemplificada, ele tem uma largura de trabalho um pouco maior, né? São vários injetores, e aqui atrás está a carretinha, né, onde tem os reservatórios de nitrogênio líquido. Vamos lá, máquinas para aplicação de fertilizantes, né, no caso aí na forma de esterco. Né? O esterco líquido ele é composto aí por excreções animais em suspensão e constitui-se de um excelente adubo para a agricultura. Né? Então você vai ter maior sustentabilidade no seu sistema de produção. Né? Você pode integrar as outras atividades da fazenda e aproveitar esse subproduto para fertilizar a sua lavoura. Né? O que nós precisamos ter aí? Quando se trabalha com esterco líquido, nós devemos pensar que essas excreções aqui elas vão formar dentro do tanque uma suspensão. Né? Você às vezes tem tanta mistura de sólidos como de urina também, né? De fezes e urina e um pouco de água aqui também. E basicamente você vai ter que ter uma bomba que faça a pressurização desse líquido até chegar nos bocais de distribuição. É lógico que além de pressurizar, você precisa também de um sistema para fazer a dosagem, né, para controlar a vazão desses bocais, com o intuito de controlar a taxa de aplicação. Ok? Boa parte das vezes essas bombas elas têm que ser de rotor aberto, viu, em função dos sólidos que tem em suspensão. Então isso aí favorece a injeção desses produtos, ok? E quando nós trabalhamos com produtos sólidos, né, que você tem lá as fezes, né, que elas já
solidificaram e você raspa aquele esterco todo do curral, você vai precisar de uma máquina diferente, né? Essa máquina é uma máquina para aplicação de sólidos, ok? E ela tem aqui na base uma esteira que direciona o material e aqui a saída. Repare que na saída ela tem dois eixos rotativos verticais, né, que são compostos aí por flanges distribuídos ao longo da sua altura. Esses discos eles apresentam uma série de aletas e rugosidades que são responsáveis por impulsionar esse material aqui para fora. Então, quem faz o lançamento e é responsável por proporcionar, por produzir uma faixa de aplicação, são esses rotores aqui. A taxa de distribuição ela vai ser basicamente definida pela velocidade da esteira, né, pela faixa de aplicação e pela velocidade da máquina. Um outro exemplo de uma máquina um pouco mais simples, né, aqui no caso até o rotor distribuidor ele está na horizontal, mas a gente consegue ver a esteira, né? É uma esteira diferente, ela na verdade são correntes compostas por taliscas na transversal, essas taliscas vão empurrando o material em direção à parte da saída, aqui onde está o rotor distribuidor. E com isso a gente fecha a parte de aplicação de compostos, né, de esterco. Vamos falar um pouco em termos de calibração, pessoal. Mas calibração não tem muito segredo. Eu vou falar para vocês aqui. Isso se aplica a essas máquinas para fertilizantes e corretivos e se aplica para qualquer outro tipo de máquina que faça distribuição de qualquer coisa, ok? Então nós temos aí todas essas máquinas que são utilizadas de forma adjacente, ou seja, elas trabalham, né, fazendo faixas adjacentes, elas podem ser reguladas da seguinte forma. Nós vamos simplesmente fazer o seguinte, vamos dividir a vazão do sistema pela capacidade operacional teórica. Então, vocês já viram a parte de capacidade operacional lá anteriormente e vocês vão empregar desses conhecimentos para saber chegar nessa equação aqui, ó. Então, se eu divido a vazão dessa máquina pela capacidade operacional teórica do conjunto, nós vamos chegar nessa equação aqui, ó, ok? Então, essa equação ela define o seguinte, que Q maiúsculo é igual à taxa de aplicação em quilogramas por hectare, que será igual a Q minúsculo, que é a vazão do sistema em quilogramas por minuto, ok? V é a velocidade em quilômetros por hora e W é a faixa de aplicação. 600 é um fator de correção, pessoal, porque nós precisamos passar aqui, ó, de minuto para hora, né? Então, entre o 60 e o 10 aqui é em relação à questão da conversão diária, ok? Mas então vocês imaginam aí fazendo a capacidade operacional teórica, você tem aqui a vazão em litro por minuto. Vou fazer aqui que eu não tenho a mesa digitalizadora, pessoal, mas só para a gente relembrar, né? Velocidade vezes W, velocidade vezes largura dividido por 10 é a capacidade operacional teórica. Aí vocês vão conseguir chegar na equação. Esse 10 que vem aqui para cima, né, que multiplica pelos 60 do minuto, é esse 10 que está aqui embaixo. Ok? Então aqui em cima fica multiplicado por 60 para passar de quilos por minuto para quilos por hora e esses 10 vêm aqui para cima. Então, utilizando essa equação aqui, vocês vão regular, calibrar qualquer coisa, né, que se trabalha aí com distribuição. Aliás, eu esqueci de falar, né, de conceituar o que é calibrar. Calibrar, pessoal, é basicamente ajustar a taxa de aplicação das máquinas. Eu quero jogar 2 toneladas por hectare. Quero distribuir 30 gramas por metro, 30 gramas por não sei quanto. Então, essa taxa de aplicação, esse ajuste, é o que nós chamamos de calibração. Definir a taxa que essa máquina vai aplicar de um determinado item, ok? Então, para situações em que nós trabalhamos com a área total,
essa situação aqui ela pode ser perfeitamente utilizada, só que nós temos uma situação em que a aplicação ela é feita em linhas, né? Podem ser linhas, até mesmo na parte lá da semeadura, por exemplo, né? Ou podem ser linhas na hora de fazer uma adubação de cobertura, pode ser na implantação de uma lavoura de eucalipto, lá na cana-de-açúcar. Nós precisamos saber o quê? A quantidade distribuída por metro. Então, essa quantidade distribuída por metro, ela é obtida por essa equação aqui. Ó. Nós precisamos saber, né, inicialmente, a quantidade recomendada por hectare. Né, então, eu preciso distribuir 200 kg por hectare de cloreto de potássio. Então, é isso aqui que nós estamos falando. Então, precisamos saber isso e precisamos saber o espaçamento entre linhas também. Ok? Então, sabendo esses dois aqui, a gente já pode usar essa primeira parte, né? Ou então, se a gente conhecer a vazão por linha, nós precisamos saber exclusivamente a velocidade operacional e a gente chega na quantidade aplicada por metro. Na verdade, isso aqui é muito tranquilo também, pessoal, né? Que ela vem do seguinte, a gente sabe que um hectare tem 10.000 metros quadrados, né? Então, se a gente divide isso aqui pelo espaçamento, a gente sabe a quantidade, chamar de W aqui, né? A gente sabe a quantidade de metros lineares que nós teremos em um hectare. Então, essa equação ela vem disso, ó, certo? E essa aqui de baixo é basicamente vindo daquela noção, né, da divisão da vazão do dosador dividido pela velocidade que ele apresenta. Ok? E agora, já para encerrar a aula, nós vamos falar um pouco sobre a agricultura de precisão e dentro desse contexto a gente precisa saber o que é a aplicação à taxa variável, né? O que acontece? Acho que vocês vão saber melhor que eu aí nas suas formações que o solo ele apresenta variabilidade, certo? E essa variabilidade ela permite a gente trabalhar aí com zonas de gestão diferenciada, no sentido de você ter uma maior inteligência na hora de tratar toda a sua lavoura, né? Então, você vai criar essas zonas de gestão diferenciada e você vai fazer uma ação ali de acordo com a necessidade que aquela área apresenta, que aquela zona de gestão apresenta, para que a cultura ela tenha um desenvolvimento adequado naquela situação, né? Que a gente seja mais eficiente em produzir por meio dessas zonas de gestão. Existem basicamente duas formas de fazer a aplicação em taxa variável. Né? A primeira é o que a gente chama aí de map-based, né? Que você teria um mapa de aplicação. Dessa forma, é necessário que você colete a informação antes de executar a tarefa de aplicação. Então, vamos supor que você fez na área toda uma questão aí de coleta de amostra para fazer a aplicação de fósforo, ou de potássio, o que for, de calcário, né, de correção de acidez do solo, aumentar a cálcio e magnésio. Então, você já tem aquele mapa previamente definido, você vai alimentar essas informações no sistema, então você vai passar essas informações para o mecanismo controlador. Esse controlador ele vai mesclar a posição que você colocou dentro do mapa de aplicação, cada região vai receber uma quantidade, né, uma taxa, e você tem a posição do GPS. Basicamente, ele vai fazer um confronto entre essas informações. Ó, a máquina ela chegou na região vermelha, ó, e aqui nós precisamos aplicar 200 kg por hectare de nitrogênio, ok? Então, ela vai enviar esse sinal para um atuador, né, que vai permitir, né, que o mecanismo ele seja ajustado para distribuir uma dose correspondente, ok? Aplicar os 200 kg por hectare. Então, é basicamente isso aí que é no mapa de aplicação, né, o map-based, ou então nós temos também os sistemas que são feitos em termos de sensores, né, que a gente chama de real-time ou on-the-go, né. Então, esses aí, os sensores, eles fazem a aquisição da informação
Como exemplo do nitrogênio, né? Existem os N-sensors da vida aí no mercado, que ele vai fazer a leitura lá e ele vai te passar aqui para trás, né, o que o atuador deve fazer para variar a dose. Você vai precisar de uma calibração prévia desse sensor para poder ter maior precisão, maior eficiência e eficácia nesse processo. Dessa forma, pessoal, a gente tem que lembrar daquelas equações de calibração. O dosador ele vai basicamente ser controlado por um motor elétrico ou um motor hidráulico que tem essa automação, certo? Para entregar diferentes vazões de produto. Muitas das vezes a velocidade da máquina ela fica constante e quem vai variar é apenas a vazão do dosador, ok? A velocidade é 1 km por hora. Se eu quero uma taxa maior, eu tenho uma vazão maior, ok? Então, é basicamente essa ideia que a gente tem aí. Então, aqui só para a gente finalizar, né, aqui tem um exemplo de um motor hidráulico que está lá dentro da esteira aqui, né, que faz com que a vazão do dosador ela seja alterada de acordo com a taxa, certo? Então, é só para a gente fechar aí a ideia da taxa variável. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos vocês e até a nossa próxima videoaula.